E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre geometria molecular e sobre polaridade das moléculas. Espero que vocês gostem. A geometria molecular, ela representa a forma como os átomos de uma molécula estão dispostos no espaço. Ela é muito importante porque ela nos ajuda a definir as propriedades das substâncias, propriedades como polaridade, solubilidade, dureza, ponto de fusão, ponto de ebulição. Aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha, primeira coluna molécula, segunda polaridade da ligação, ou seja, se a ligação é covalente polar ou apolar, geometria da molécula e polaridade da molécula, ou seja, se a molécula é polar ou apolar. Bom, pessoal, primeiro exemplo é o gás oxigênio, O2. Então eu tenho dois átomos de oxigênio, o oxigênio se encontra no grupo 16, então tem 6 elétrons na camada de valência. Quando ele realiza duas ligações, os dois átomos se estabilizam, tudo bem? Esses elétrons que sobram nós também representamos com tracinhos, lembrando que cada tracinho representa um par de elétrons. Então essa aqui é a fórmula estrutural. Qual seria a polaridade da ligação? Relembrando a aula passada. Bom, pessoal, como não existe diferença de eletronegatividade entre eles, ou seja, como esses átomos pertencem ao mesmo elemento químico, essa ligação é conhecida como ligação covalente apolar. Não existe diferença de eletronegatividade, então não existem polos, não existe um polo positivo nem um polo negativo. Ligação covalente apolar. No caso, a geometria, pessoal, de moléculas diatômicas, como essa daqui, que tem dois átomos de oxigênio, e essa daqui, que tem um átomo de hidrogênio e um de cloro, nesses casos a geometria é linear. Ou seja, a maneira como eu escrevi aqui é exatamente a maneira como essa molécula está disposta no espaço, linearmente, sobre um plano. É como se ela estivesse em cima do plano desse quadro, tudo bem? Linear. E pessoal, no caso de moléculas diatômicas formadas pelo mesmo elemento químico, ou seja, O2, N2, H2, essas moléculas são ditas apolares. Então essa molécula é apolar, ou seja, ela não possui polos, tudo bem? Bom, pessoal, o segundo exemplo, HCl. Nós temos HCl. O cloro se encontra no grupo 17, então tem 7 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio tem 1. Quando eu coloco uma ligação covalente aqui entre eles, o hidrogênio se estabiliza e o cloro também. Então, os elétrons que estão sobrando, nós colocamos assim para representar, então, pares de elétrons sobrando. Nesse caso, pessoal, existe diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e cloro. O cloro é mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons dessa ligação para próximo dele, ficando com uma carga parcial negativa. Enquanto os elétrons se afastam do hidrogênio, então o hidrogênio fica com uma carga parcial positiva. Então, nesse caso, quando eu tenho diferença de eletronegatividade entre os átomos, a ligação é uma ligação covalente polar. Tudo bem? Bom, a geometria continua sendo linear, porque é uma molécula diatômica, mas em relação à polaridade da molécula, vamos pensar no seguinte: como o cloro está puxando os elétrons para próximo dele, por ser mais eletronegativo, existe um vetor que aponta no sentido do cloro, que aponta na direção aqui do cloro, ou seja, os elétrons eles estão mais próximos do cloro do que do hidrogênio. Então, nesse caso, pessoal, existe um polo da molécula que está com uma carga negativa e um polo, ou seja, um lado da molécula com uma carga positiva. Então, como existem polos nesse caso, a molécula ela é dita polar. Então, essa molécula aqui ela é polar porque ela apresenta polos, positivo e negativo. Tudo bem? No caso do CO2, o carbono fica no meio, por estar em menor quantidade, os oxigênios em volta. Então, os oxigênios com 6 elétrons na camada de valência e o carbono, como está no grupo 14, tem 4 elétrons. Quando eu estabeleço aqui duas ligações e duas ligações, o carbono se estabiliza e os oxigênios também. Tudo bem? Então, por que eu já escrevi essa molécula com essa fórmula estrutural? Pessoal, como você tem aqui elétrons ligantes e elétrons eles apresentam carga negativa. Então, nós temos que colocar esses elétrons o mais distante possível. Ou seja, isso daqui, ó, não tem cabimento, porque esses elétrons aqui ligantes, eles estão próximos desses elétrons ligantes. Então, isso aqui não existe. Por isso que eu coloquei essa ligação dupla aqui para a direita e essa para a esquerda, formando um ângulo de 180 graus. Ou seja, para esses elétrons ligantes negativos e esses elétrons ligantes negativos ficarem
o mais distante possível. Tudo bem? Então, nesse caso, pessoal, essa geometria dessa molécula aqui também é uma geometria linear. Ou seja, a maneira que eu desenhei essa molécula é a maneira como ela está disposta no espaço, linearmente, em um plano só. Porque é essa maneira que deixa os elétrons o mais distante possível, ou seja, você ameniza a repulsão que existe entre eles, já que eles têm carga negativa. Tudo bem? Então, essa é a geometria do CO2. E a polaridade da ligação? Aqui existe diferença de eletronegatividade, aqui existe diferença de eletronegatividade, então a ligação, as duas ligações aqui são ligações covalentes polares. Mas em relação à polaridade da molécula, pessoal, vamos analisar. Para que a gente consiga ver a polaridade da molécula, nós temos que observar os vetores, ou seja, como o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, existe um vetor que aponta na direção do oxigênio, ou seja, os elétrons dessas ligações aqui, eles estão mais próximos do oxigênio do que do carbono. Da mesma forma, analisando esse lado, o oxigênio ele também puxa os elétrons dessas duas ligações aqui, né? Já que é uma ligação dupla, então tem uma ligação covalente e outra ligação covalente. Então os elétrons estão mais próximos do oxigênio. E aí o que vai acontecer nesse caso, pessoal? Diferente do de cima. Você tem dois vetores, um vetor referente a essa ligação e um vetor referente a essa ligação, e esses vetores estão na mesma direção, ou seja, eles estão na horizontal, mas estão em sentidos opostos, ou seja, um está puxando para cá e o outro está puxando para cá. É como se fosse um cabo de guerra. Imagine que eu puxo com uma força para cá e existe alguém puxando com a mesma força para cá. Então essas forças se anulam, esses vetores, eles se anulam. Tudo bem? E nesse caso, quando os vetores se anulam, a molécula é apolar. Então lembra do anula com o A do apolar, que vocês vão associar quando os vetores se anularem, né, a molécula apolar. Tudo bem, pessoal? Então os vetores se anulam, é como se ela não tivesse um polo, ela não tem um polo positivo e um polo negativo, justamente porque essas forças se anularam. Bom, pessoal, no caso da água, vamos lá. O oxigênio vai ficar no meio, porque ele está em menor quantidade. Os hidrogênios aqui nas pontas, porque na maioria das vezes os hidrogênios ficam nas extremidades. Bom, o hidrogênio com um elétron, cada hidrogênio, e o oxigênio com seus 6 elétrons. Quando nós estabelecemos uma ligação aqui e uma aqui, o oxigênio se estabiliza e os hidrogênios também. Porém, essa não é a maneira correta de representar a geometria dessa molécula, ou seja, a fórmula estrutural certa não seria essa. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vocês estão vendo que tem um par de elétrons aqui e outro aqui? Eu vou colocar os dois pares aqui em cima. Bom, como eu falei para vocês, elétrons eles têm carga negativa e eles se repelem. Elétrons que estão se ligando, ou seja, elétrons ligantes e elétrons não ligantes, os elétrons que sobram, eles são negativos, então eles se repelem. Então o que vai acontecer com uma molécula desse tipo, pessoal? Ela vai sofrer um afastamento, ou seja, esses elétrons em cima, eles vão empurrar a ligação para baixo. E aí, na verdade, essa molécula ela não fica com essa forma linear, né, com essa geometria linear. Ela fica com as ligações curvadas para baixo, justamente por conta da repulsão entre esse par não ligante e esse ligante. Então a gente tem repulsão, então é como se o par de cima empurrasse a ligação para baixo. Bom, pessoal, a molécula de água, ela fica assim, ó. Nós temos o oxigênio no meio, os dois pares de elétrons aqui em cima, e aqui, ó, os hidrogênios ligadinhos. Então, o que está acontecendo? O par de elétrons em cima, ao invés de ser reto, ele empurra essa ligação para baixo para amenizar a repulsão. Então, por isso que ela fica com essa geometria. Essa geometria aqui, pessoal, é conhecida como angular. Tudo bem? O ângulo da água, ele é de mais ou menos 105 graus, aproximadamente 105. Então, ele fica assim. Tudo bem? Bom, pessoal, a ligação ela é dita ligação covalente polar, porque existe diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio. E em relação à polaridade, vamos analisar os vetores. Bom, o oxigênio ele é mais eletronegativo,
que os hidrogênios, então ele puxa os elétrons, né? Esses elétrons da ligação, eles se aproximam do oxigênio. E aí o que vai acontecer, pessoal, nesse caso? Nós teremos uma força resultante para cima. Ou seja, imaginem o seguinte, eu tenho aqui a molécula de água, tenho um vetor para cá, um vetor para cá, eles se somam e apontam para cima. E esse vetor que está apontando para cima, ele não se anula com nenhum outro, porque não tem nenhum outro vetor em sentido oposto, só tem ele. Então, nesse caso, quando os vetores não se anulam, quando você tem um vetor resultante, a molécula ela é dita polar. Tudo bem? No caso do CO2, mostrando aqui para vocês, ele seria linear. Então, seria mais ou menos isso daqui, olha. O carbono no meio, no primeiro caso aqui, ó. Carbono no meio, oxigênio, oxigênio. Uma ligação dupla representada aqui e aqui, mostrando que ele está linear. Então, por que o CO2 é linear e a água é angular? Porque no carbono não tem nenhum elétron sobrando, nenhum elétron não ligante. Vocês não veem nenhum elétron sobrando aqui. E na água, aqui no oxigênio, você já vê elétrons sobrando. Então, por isso que ela sofre ela se curva dessa maneira. Tudo bem, pessoal? Bom, no caso do BF3, que é o trifluoreto de boro, o boro vai ficar no meio, vou colocar aqui no cantinho, ó, boro. E os flúors eu vou colocar aqui em volta. Bom, o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. E o boro, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, nós esperamos o seguinte, realizar uma ligação aqui, uma ligação aqui, uma ligação aqui. Se nós contarmos, o boro ele vai se estabilizar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ele é uma exceção à regra do octeto. Isso vocês podem se deparar ao longo dos estudos, né? Existem exceções para tudo, então ele é uma exceção. Bom, pessoal, então essa é a molécula. Por que eu já coloquei ela dessa maneira? Bom, eu vou aproximar esses 2 elétrons aqui para ficar um parzinho aqui. Esses 2 aqui para ficar um par. E aqui já ficou direitinho. Por que eu já coloquei ela assim? Como os elétrons ligantes são elétrons e têm carga negativa, eles precisam ficar distantes um do outro. Qual é a maior distância possível que eu posso ter para esses elétrons? Essa. Então ele fica assim, ó. Plano. Aqui eu tenho o boro no meio, flúor, flúor, flúor. A maior distância possível entre esses elétrons aqui é essa. Tudo bem? Então, quais seriam os ângulos entre as ligações? Se vocês observarem que isso aqui é uma circunferência, a circunferência tem 360 graus, e aqui a gente tem uma divisão em 3 partes, olha, 120, 120 e 120, totalizando 360. Então, cada ângulo aqui tem 120 graus. Tudo bem? Bom, pessoal, então eu já coloquei assim porque é a maior distância possível, fornecendo maior estabilidade, ou seja, menor repulsão entre os elétrons. As ligações aqui são ligações covalentes polares, porque existe diferença de eletronegatividade, e a geometria é bem interessante. O que isso daqui parece para vocês? Um triângulo. Um triângulo no plano. Então, por ser um triângulo no plano, o nome dessa geometria é trigonal plana. Tudo bem? E para que para a gente poder descobrir a polaridade, nós vamos olhar os vetores. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, então ele vai puxar os elétrons, né, em direção a ele. Eu vou apagar aqui para poder observar melhor. Bom, pessoal, então eu tenho aqui os elétrons mais próximos desse flúor e desse, e eu tenho 2 vetores, então, apontando para baixo, ou seja, um vetor para cá e um vetor para cá. Eles se somam. Eles se somam e me dão um vetor resultante para baixo. Então, eu coloco aqui um vetor resultante para baixo, que é a soma desses 2. Enquanto eu tenho um vetor para cima. Então, o que acontece? Eu tenho um vetor para baixo e para cima. Ou seja, eles estão na mesma direção, que é na vertical, e em sentidos opostos. Então, quando isso acontece, eles se anulam. E quando eles se anulam, a molécula é apolar. Então, olha que interessante, nós vemos que a ligação ela pode ser covalente polar, mas a molécula pode ser apolar. A ligação pode ser covalente polar e a molécula pode ser apolar. Então, cuidado com essa diferença da definição do que é uma ligação, do que é a polaridade da ligação e do que é a polaridade da molécula. É diferente. Bom, aqui no caso da amônia, NH3, vamos lá. O nitrogênio vai ficar no meio.
tudo bem? E eu vou colocar aqui os hidrogênios em volta. Bom, pessoal, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência e os hidrogênios têm 1 elétron só. Então, quando nós ligamos assim, nós temos então todos os hidrogênios se estabilizando e o nitrogênio também se estabilizando. Por que eu coloquei a geometria da amônia assim e não coloquei assim? Por que eu não coloquei o nitrogênio aqui no meio e os hidrogênios em volta? Pessoal, qual é a diferença que vocês observam para o nitrogênio, que é o átomo central, para o boro? O boro não tem elétrons sobrando nenhum, todos os elétrons dele estão ligados, mas o nitrogênio tem um par de elétrons sobrando. Então imaginem o seguinte: se a amônia tivesse essa geometria, o par de elétrons sobrando dela, ele estaria entre essas ligações, ou entre essas ligações, ou entre essas ligações. Isso causaria muita repulsão, porque as ligações também são elétrons. Então o que vai acontecer? O par de elétrons ele empurra as ligações para baixo. Então a amônia ela tem essa geometria. Aqui está o par de elétrons e as ligações elas vão para baixo para se afastarem. Ou seja, esses elétrons ligantes se afastam desses elétrons não ligantes. Então ela tem essa geometria diferenciada, igual a água tem, por conta do par de elétrons que sobra no átomo central. Tudo bem? Essa aqui é a geometria da amônia. E por que aparece essa cunha e esse tracejado? Essa cunha, essa parte aqui da frente, ela indica que tem uma ligação à frente do plano. Então imaginem o seguinte, que aqui tem um plano, olha, que passa entre o nitrogênio e esse hidrogênio aqui. Você tem uma ligação à frente do plano, que está sendo representada por essa cunha, e você tem uma ligação aqui para trás, olha, atrás do plano, que está sendo representada por esse tracejado. Então aqui eu já tenho uma geometria que é tridimensional, ela não é mais plana, tudo bem? Então, pessoal, essa aqui é a geometria da amônia. E o que acontece? O que ela parece para vocês, essa geometria aqui? Ela parece uma pirâmide, vê se vocês concordam comigo. Parece uma pirâmide com uma base de triângulo. Então essa geometria, ela é conhecida como piramidal ou então piramidal trigonal. Lembrando que tem esse triângulo na base, tudo bem? Então, pessoal, ela tem essa geometria diferenciada por conta do par de elétrons que sobra e que empurra, né, as ligações e os elétrons ligantes para baixo. Bom, pessoal, em relação à polaridade da ligação, vamos analisar. Como existe diferença de eletronegatividade entre nitrogênio e hidrogênio, essas ligações são ligações covalentes polares. Em relação à polaridade da molécula, nós precisamos observar os vetores. Então, como o nitrogênio ele é mais eletronegativo que os hidrogênios, ele irá puxar essas densidades eletrônicas dessas 3 ligações e o que acontece? Esses 3 vetores eles se somarão e formarão um vetor resultante que apontará para cima. Então imaginem que nós temos essa situação, nós temos um vetor para cá, outro para cá, outro para cá, eles se somam e tem um vetor resultante para cima que não se anula com nenhum outro vetor. Dessa forma, essa molécula é considerada polar. Tudo bem? Bom, em relação ao metano, nosso último exemplo, CH4, nós temos o carbono no meio, os hidrogênios em volta, os hidrogênios com 1 elétron na camada de valência e o carbono com seus 4 elétrons. Então, o carbono estabelecerá 4 ligações com os hidrogênios. Eu já estou colocando aqui essa molécula com a geometria correta. Vocês podem se perguntar o seguinte: bom, ao observar que tem uma cunha e um tracejado, eu já sei que essa geometria aqui não é uma geometria plana. Eu sei que essa molécula aqui tem uma geometria tridimensional por conta da cunha e do tracejado, que tem o mesmo significado que aqui. Uma ligação está à frente do plano e uma ligação atrás do plano. Mas vocês podem se perguntar o seguinte: por que a molécula do metano ela não é linear dessa forma aqui? Por que não é assim? Pessoal, se ela fosse assim, os ângulos entre as ligações seriam ângulos de 90 graus. E o que acontece? Quando nós vamos descobrir a geometria da molécula, as ligações elas precisam estar o mais distante possível. Quanto mais distante as ligações estão, mais distante os elétrons estão e, consequentemente, menor é a repulsão entre esses elétrons e, consequentemente, maior é a estabilidade da molécula. Então,
nessa possibilidade aqui que não existe, os ângulos seriam de 90 graus. Só que na situação real, que é essa daqui, tridimensional, os ângulos não são ângulos de 90 graus, são ângulos maiores. Então, como o ângulo é maior, a repulsão é menor. Tudo bem? Então, os ângulos aqui, nesse caso, no caso correto, os ângulos são de aproximadamente 109 graus e 28 minutos. Pessoal, essa seria a geometria do metano. Nós temos o carbono no meio. Essas duas ligações aqui, elas estão representadas com traços, porque elas são ligações que estão no plano. Então, imagine que essas duas ligações estão no plano da minha mão. Estão aqui. Eu tenho uma cunha representando uma ligação que está à frente do plano e tenho um tracejado representando uma ligação que está atrás do plano. Então, seria exatamente assim. Bom, o que isso daqui lembra para vocês, pessoal? Para mim, lembra um tetraedro. 4 lados. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4. Então, tetraedro, por isso, essa geometria é conhecida como tetraédrica. Tudo bem? Bom, pessoal, em relação às ligações são covalentes polares porque existe diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio. E em relação à polaridade da molécula, nós vamos analisar então os vetores. Bom, o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, os vetores, eles estão apontando para o carbono. Nós podemos analisar a polaridade com a fórmula escrita no quadro, numa folha, ou por meio dessa estrutura aqui. Bom, pessoal, vocês estão vendo esse vetor para baixo e para cá para o lado? Eles se somam. E a soma desses dois vetores é um vetor resultante aqui, para o lado esquerdo, tudo bem? E para baixo. Bom, da mesma forma, esse vetor aqui com esse vetor, eles se somam. E a soma deles é um vetor resultante para lá para o lado direito. Então, esses vetores, eles estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Portanto, eles se anulam. E quando os vetores se anulam, a molécula é apolar. Bom, aqui nós também observamos isso, presta atenção. Aqui eu tenho um vetor nessa direção e nessa direção. Então, para cá e para cá. Isso dá uma resultante nesse sentido. Da mesma forma, eu tenho um vetor nessa direção e nessa direção, dando uma resultante para cá. Então, eu tenho uma resultante para frente e uma resultante aqui para trás. Então, elas estão, na mesma direção, mas em sentidos opostos, se anulando dessa forma, tudo bem? E a molécula é considerada, assim, apolar. Bom, pessoal, por hoje é só. Se vocês gostaram da aula de hoje, por favor, não se esqueçam de dar uma curtida no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? Um beijo e até a próxima!